ela é uma tipificação da família natural e ela é uma família espiritual. Então, os mesmos problemas que temos nessa família espiritual, nós teremos e temos na nossa família natural, que é eu, esposa e filhos. Então, não tem como você fugir. Você está dentro de família. Deus criou a humanidade para viver em família, seja ela natural, seja ela espiritual. Temos esse bem precioso que Deus nos dá. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Quem conseguiu até aqui está em dia com Provérbios, orando com os seus, estando com os seus, falando com os seus e lendo esse livro que é importante. Então, já tem testemunhos de pessoas de fora que estão fazendo essa campanha, estão desenvolvendo essa campanha, e veio um testemunho de um jovem que estava brigado com os seus familiares, e ele falou que depois que leu Provérbios capítulo 1 e fez a oração, algo mudou no seu coração, algo foi transformado, e ele se quebrantou e pediu perdão para o pai e para a mãe. Então ali houve uma conversão. Aonde há quebrantamento, há conversão. Então, da mesma forma que o povo está sendo abençoado na mídia, na internet, eu quero que vocês sejam também abençoados por esses 31 dias, vocês vêm convivendo em família. Maxwell, baixa um pouquinho. Conviver em família. Então, Provérbios 2, de 1 a 5, o título de Provérbios é o valor da sabedoria, mas eu como coloquei para a família, o valor da família. Meu filho, se vocês aceitarem as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor, e achará o conhecimento de Deus. Pai, muito obrigado. Da mesma forma que o Senhor, ó Deus, deu um valor para a sabedoria, o Senhor também tem um valor estimável pela família. Por isso que a tua igreja é uma família. O Senhor ama família. O Senhor ama vivermos em comunhão como famílias. Então, Deus abençoa essa palavra nos corações que estão agora ouvindo ou assistindo, mas que a tua glória pare em suas vidas, no nome de Jesus. Amém. Então, o valor da família ele é grande, ele é estimável para Deus. Deus, quando criou o homem, viu que ele não achava auxiliadora idônea, e Deus fez com que o homem ficasse de uma forma ali, em estado de coma, e fez dele, da costela dele, uma mulher, e colocou do lado dele, dizendo: você agora é osso do meu osso, carne da minha carne. Então Adão entendeu que ela é varoa, porque deveria estar do lado dele. A mulher não foi feita para ser pisada ou humilhada, ela foi feita para estar do lado do homem. E quando a mulher está do lado do homem, eles são felizes. Assim que a Bíblia nos designa, é assim que ele fala. Então, quando os filhos estão vendo nos seus pais o espelho do matrimônio que eles querem para o futuro, é assim que Deus vê que o valor da família tem um preço estimável. O valor da família, você vê que para Deus, Ele mandou o seu Filho para resgatar a família espiritual. Então esse é o valor que Deus dá à família, o preço que o seu Filho pagou por cada ente querido que compõe a família espiritual, é o preço que Deus quer que nós damos para a nossa família natural. A família, o valor da família aos olhos de Deus não pode calcular.
Deus criou a família para ser unida, e para uma forma assim unida, protegendo uns aos outros, o marido protegendo a esposa protegendo o marido, e os filhos sendo protegidos pelos pais, e os filhos protegendo os pais. Essa união que vai gerar proteção e fortalecimento a cada membro. Uma família unida, guiada por Deus, é uma grande bênção. O laço familiar são muito fortes. O laço familiar nos une, e é nesse mesmo laço familiar que deve ter a família espiritual, que é a igreja do Senhor. Deus abençoa a família de quem é fiel a Ele. Então Deus abençoa a família de quem é fiel a Ele. Então quando o homem assume o seu papel, já conhecendo o Senhor, tome a sua postura dentro da sua casa, assume a dianteira espiritual da sua casa, e ali paga um preço com os seus, Deus abençoa essa família. Deus abençoa essa família. Então, crescer em uma família que ama e serve a Deus é um grande privilégio. Os pais devem ensinar os seus filhos sobre Deus, e os filhos devem honrar aos seus pais. Todos devem ajudar os membros mais fracos e vulneráveis da família. Então todos devem se ajudar, todos devem acompanhar. Aqueles que estão mais fracos, nós devemos ser a força que move eles, que estão com eles. Não é colocar crítica, não é colocar apelido, não é colocar nada, mas é amar. O verdadeiro amigo tem que estar dentro de casa. Se não há amizade dentro de casa, a família está falhando. Porque a verdadeira amizade tem que estar no relacionamento de esposo com a esposa e vice-versa, e de filhos com o pai, vice-versa, a mãe com a filha. Deve ter essas amizades, porque ali tem experiência, ali já passou o que você está passando hoje, ali já enfrentou, e ele sabe o que vai te ensinar, ele sabe o que vai falar a você. Então nem todas as famílias são felizes, ninguém é perfeito, e membro da família pode nos machucar, mas com a ajuda de Deus podemos aprender a perdoar e construir uma família mais forte. Deus nos ajuda a perdoar e construir uma família mais forte. Então é por meio da família que aprendemos os primeiros valores que nos seguirão por toda a vida. São as noções de como os relacionamentos em sociedade e a percepção do mundo em que vivemos, e a instrução pelo caminho em que possivelmente caminharemos. Então a família nos ensina esses valores. A sociedade está como está porque a família tem falhado. A família tem muitas vezes não exigido ou vivido o seu papel. Hoje, muitas vezes no sistema capitalista, o homem e a mulher têm que trabalhar, e eles tentam compensar a falta para os filhos dando-lhe presente. Então colocando e dando presente cada vez mais a eles, mas é a falta do pai e da mãe que está fazendo com que essas famílias vivem destruturadas, vivem de uma forma que Deus não agrada. Podemos trabalhar, mas não podemos abandonar os nossos. Deus quer que tiremos tempo, que sejamos homens e mulheres presentes na vida dos nossos filhos, homens e mulheres que trabalham, mas que não deixam as suas responsabilidades de pai e de mãe. Então, a família é o nosso porto seguro, onde encontramos o apoio necessário para os momentos de dificuldade, de alegria, da partilha diária. Por isso, trazemos algumas questões que devem abranger a nossa família. Deve ter na sua família
Se a sua família não tem essas 3 características, ela precisa ser reestruturada e alicerçada em Cristo Jesus. Não importa quantos anos eu tenho de casado, o importante é se essas 3 qualificações estão inseridas na minha casa. E Salomão, ele foi bem sábio, foi uma sabedoria dada por Deus, que ele coloca e compara a sabedoria com um valor estimável. E se você leu o 2º capítulo de Provérbios, ali você vê que ele tem 3 momentos que abrangem uma família e que mostram o seu valor. O primeiro momento de união. Então Deus, quando resolveu criar a família, ele uniu um homem e uma mulher, fazendo deles uma só carne, fazendo deles um só objetivo. 2 histórias se unindo agora em uma nova história. Então a minha história com a minha família morre no dia que eu caso. A história da minha esposa também morre no dia que ela casou. E ali vai nascer uma nova história. Ali nasce um novo homem, uma nova mulher, para que ambos em Cristo Jesus formem uma nova família. Então eu não vou abandonar a minha família antiga, mas a nova família é a prioridade. Porque é dela que vai gerar um futuro para o meu matrimônio. Então Deus abençoou o homem e a mulher, e diz, Gênesis 1:28, Deus os abençoou e diz: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que movem a terra. Então nessa união Deus falou: olha, vocês vão ser unidos agora, e nessa união vocês vão multiplicar, nessa união vocês vão trabalhar, nessa união vocês vão conquistar e vão ter autoridade. Josué 24:15, aquela frase de Josué, mas ele diz assim em todo o versículo: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, Josué 24:15. Eu e a minha casa. Josué declara, Josué toma posse, Josué profetiza. E o que você tem profetizado na sua casa? O que você tem profetizado para a sua esposa? O que você tem profetizado para o seu esposo? O que você tem profetizado para os seus pais? Quando há uma palavra, há uma profecia, há uma autoridade. E Josué demonstrou essa autoridade de união. Eu e a minha casa, eu, minha esposa e meus filhos, serviremos ao Senhor. União com Deus, a família dele unida num objetivo com Deus. Quando há essa declaração de quem serve ao Senhor, de quem está no controle espiritual da casa, o inimigo estremece. Porque se levantou uma pessoa para unir aquela família com Deus. Se levantou. Então ele sabe que já não vai ser mais fácil como estava sendo. Salmo 103, versículo 17 e 18 diz: mas o amor leal do Senhor e o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos de seus filhos, e com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Então essa aliança nos faz ser unidos com a palavra, nos faz ser unidos com o objetivo que Deus colocou em nossos corações. O dia que você descobrir por que você casou com a pessoa que você está casada, você vai entender por que Deus quer agir na sua vida. O dia que você descobrir
que o que você imagina de melhor para você, Deus quer que você imagine o melhor para os seus. Você vai entender o que Deus quer fazer na sua vida, nessa casa. Então, desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois esta é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Eclesiastes 9, verso 9. Então Salomão descreve: desfrute a vida com a mulher com que você ama. Desfrute. E faça dessa família uma família na qual se una ao Senhor de todo o coração. Primeiro objetivo: Deus quer que você descubra na sua família que você seja unido dentro de casa e unido com Deus. Não é ser unido com a igreja e ser desunido em casa. Primeira união em casa. Segunda, igreja. Primeira união, eu tenho que dar valor aos meus. Os meus. O que adianta eu ganhar muitas pessoas para a igreja, mas perder a minha casa? Não vai adiantar nada. União natural e união espiritual. Esse é o foco de Deus. Sejais unidos naturalmente como família e sejais unidos espiritualmente como igreja. Segunda maneira que demonstra o valor da família é o valor de crescimento. De crescimento. Provérbios 22, verso 6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então traça planos para os seus. Senta numa roda ali da família e diz: qual é os seus sonhos? Qual é o seu projeto? Senta. Quando os meus filhos chegaram na fase da adolescência, um chegou primeiro que o outro, mas o outro já estava chegando. Falei: vamos sentar aqui. Qual é o seu sonho? Enquanto você estiver comigo, eu quero ajudar você a conquistar o seu sonho. Aonde você quer chegar? Aonde você quer ir? O que você quer ser? Então, trabalhando em cima desses projetos. Não é eu colocar o sonho nele, falar: eu quero que você tenha essa profissão, eu quero que você faça essa faculdade. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Então, Provérbios 22 nos faz ter essa forma de crescimento. Crescer em família. Crescer é saber trabalhar juntos para conquistar o bem maior de todos ali. De todos ali. Então, eu falei para eles que o meu sonho era até 2011 comprar uma casa. Falei para eles: vamos trabalhar juntos. Aí nós demos uma regulada, demos ali uma economizada e saiu a casa em 2011. Saiu, Então já tem quase 8 anos que nós pagamos essa casa, mas ela está lá, é nossa. Nós conquistamos, foi um plano familiar. Aí vem a história do casamento. Vamos trabalhar agora no casamento da filha. E veio todo o projeto do casamento, do jeito que ela queria, nós realizamos. Mas foram todos da família, não foi eu. Todos da família decidiu crescimento familiar. Como eu quero crescer como família? Provérbios 1, verso 8 e 9 diz: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Então, o seu ouça, você vai entender, ouvir a Deus. Deus quer usar cada um de nós em meio ao ambiente familiar. Deus quer usar crianças, Deus quer usar adolescentes, Deus quer usar jovens, Deus quer usar. Se o seu pai e sua mãe não servem ao Senhor, Deus quer usar você. Começa a declarar, começa a profetizar a conversão dos seus pais. Começa a dizer aos filhos, os filhos dos filhos,
são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho de seus filhos. Provérbios 17, verso 6. Então, filho dos filhos quer dizer netos, bisnetos do avô, e neto do pai. Então, são uma forma de crescimento. Os filhos são herança do Senhor. Salmo 127, qual domingo nós falamos, é uma herança do Senhor. Então, se herança é um bem precioso, se Deus te deu, porque Ele confia em você esse bem, cuide dele, trata dele, ora por ele, veja o que você quer para o futuro dele. Então, os filhos são herança. O terceiro motivo, para termos uma família de valor, de prosperidade. Então, a família, ela tem união, ela tem crescimento e ela tem prosperidade. Prosperidade é quando eles entendem primeiro o caminho espiritual, eles entendem primeiro o caminho de Deus. O caminho da vitória está em Deus, o caminho da prosperidade está em Deus. Então Deus é quem dá, nós devemos buscar, e Deus vai nos dando à medida que dentro do teto da nossa casa buscamos unidos. Vou fazer algumas perguntas, mas não responda para mim. O Espírito Santo vai ouvir. Quanto tempo você gasta orando pelos seus? Quantos minutos você gasta orando pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela irmã? Quantos minutos? O valor e o tempo que você gasta é o valor que você ama eles. Se você não gasta tempo nenhum, é porque o seu amor está inativo. Seu amor está inativo. Mas se você gasta tempo, é porque você ama. É porque você ama os seus. E Deus quer que a razão da prosperidade seja o valor que você dá para os seus. O valor que você dá. O valor que você dá. Então, os vivos, somente os vivos te louvarão como hoje estou fazendo. E os pais cantam a tua fidelidade aos seus filhos. Então os pais vão contar a sua experiência para os seus filhos, e os filhos vão levar essa experiência para a sua vida. Prosperidade. Deus quer que tenhamos famílias prósperas espiritualmente, porque famílias prósperas espiritualmente é uma sociedade transformada no seu dia a dia. Salmo 78, verso 4: não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Então o salmista, ele contempla e vê o futuro da nação nas mãos dos jovens que estão chegando. Então eu vou compartilhar com eles o que eu tenho de experiência. Eles vão ter uma outra experiência, talvez diferente, mas vão saber que eu passei por elas. Isso é visão de prosperidade no futuro. E por último, 1 Timóteo 5,4: mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isto agrada a Deus. 1 Timóteo 5,4. A primeira coisa que Deus vai fazer: como você cuidou dos seus pais? Como que você cuidou na velhice de cada um deles? Como você cuidou? A maneira como eu cuido do meu pai, da minha mãe, é a maneira que eu cuido de Deus também, que eu amo a Deus. Aqui Timóteo está tendo uma noção, que Paulo está adoçando a ele, mostrando para ele: olha, você recebeu essa fé da sua avó, e essa vida cristã da sua mãe, então cuida deles. Filhos que investem na sua família, mesmo depois que vão embora, tem uma outra família, mas eles lembram
da família que o gerou e cuida daqueles que o gerou, porque um dia eles gastaram tempo comigo, eu agora vou gastar tempo com a minha família e com aquela que eu vim ao mundo. Vou gastar em oração, vou gastar ajudando naquilo que me for capaz. E concluindo, o valor de sua família para Deus não tem preço que pague. Não existe metal mais precioso do que a família aos olhos de Deus. Busque viver com sabedoria e conhecimento do Senhor para a sua família. E só assim você descobrirá o bem precioso que você tem. Sua família tem valor para Deus? Você quer descobrir esse valor que ela tem? Então, viva em união, em crescimento e prosperidade no meio familiar. Viva no mundo espiritual em união com os seus, em crescimento com os seus e prosperidade espiritual com os seus. Porque quando eu sou próspero espiritualmente, todas as outras coisas me são acrescentadas. Todas. Deus abre porta de tal forma que todas as outras coisas me são acrescentadas. Aonde Deus vai ser glorificado, Ele vai nos dar. Aonde Deus vai ser visto, Ele vai nos dar. Então busque ser unidos, estar em crescimento, e está tendo a prosperidade espiritual dentro da sua casa. E você vai ver o que Deus fará dos seus, o que Deus vai agir na vida dos seus. Mas se você ainda tem falhado de não estar unido espiritualmente com os seus, de não estar em crescimento contínuo com os seus, e de não estar desenvolvendo essa prosperidade com os seus, Deus quer que você faça a partir de hoje. Deus quer que você faça. Muitas vezes você pergunta, por que o pastor inventou isso? Leia o livro de Provérbios com toda a minha família. Às vezes nós fazemos leituras sozinhos, mas leitura juntos nós dificilmente fazemos. Eu quero que vocês aprendam a retomar o que Deus gosta, da família unida, da família junta, da família crescendo, da família prosperando diante dele. É isso que eu quero que vocês aprendam. O valor que você dá à sua família é o valor que você dá ao seu Deus. É o valor que você dá. Se sua família, você fala, minha família não presta, você está dizer que o seu Deus não presta. Então Deus tem algo a fazer na sua vida, na família que você está. Deus tem algo a fazer. Então não abandone os seus, não deixe os seus, porque se você deixá-los, isso vai interromper o projeto de Deus na vida da sua família. Ele quer que você seja unido, que você esteja crescendo e que você seja próximo no meio familiar diante dele. E se você tem feito essas três coisas, não precisa se preocupar. Mas se você não tem feito, você não tem tido união, você não tem tido crescimento, e você não tem visto prosperidade espiritual no meio da sua casa, eu convido você a começar agora, a fazer esse compromisso agora. E se você quer, eu vou orar por você. Fique em pé. Então, aqueles que não têm feito, não têm visto ainda essa união, esse crescimento e essa prosperidade espiritual na sua casa, Deus quer te levantar hoje, para que comece a fazer. E quem quer, fique em pé. Quem quer buscar essa união, buscar esse crescimento, buscar essa vida próspera como família, porque lá na sua casa que vai fazer a diferença aqui na igreja. É lá na sua casa, a união que você tiver na sua casa, você vai ter dentro da igreja. Esse é o reflexo. Deus quer fazer que as nossas famílias se tornem uma igreja, aonde os vizinhos vão dizer, essa família é abençoada, essa família é boa, eu quero fazer parte dela. Então é esse exemplo de vida. Então vamos orar.
Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra é que nos impacta, a Tua palavra é que nos faz entender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É a Tua palavra que nos faz entender o preço que o Senhor dá para cada família. E esse preço é que elas vivam unidas, que elas vivam em crescimento e que elas vivam, ó Deus, em prosperidade espiritual. Pai, que o nível de espiritualidade que nós temos dentro da nossa casa seja o mesmo nível que nós teremos na igreja. Ó Deus, opera e levanta pessoas que sejam mais unidos com sua família, estejam em crescimento com sua família e sejam prósperos espiritualmente no meio familiar. Abençoe a cada irmão, cada irmã que está em pé, se comprometendo a partir de hoje estar mais unidos, está em crescimento, está em prosperidade espiritual no meio da sua família, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar.